Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de maio de 2020 e quero compartilhar com vocês uma palavra do Evangelho de João, amém? Sobre negar a si mesmo. O tema é negar a si mesmo, amém, queridos? Essa passagem me tocou bastante o coração ontem, quando o Senhor, pela manhã, me fez refletir a respeito dos cantores gospels que têm tido tanta fama, mas não têm negado a si mesmo. E ao refletir na fama deles, o Senhor me elevou um espírito sobre negar a si mesmo. E uma das coisas que o Senhor sempre me fala, queridos, como intuito do canal, é a vida eterna. Então eu vou compartilhar com vocês alguns versos de João, capítulo 6, verso 60. Não repare se tiver barulho, amém, queridos? Vamos lá. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Então, queridos, Jesus já estava no auge do seu ministério nesse tempo e muitos discípulos seguiam ele ali. E ele começou a falar palavras de vida eterna. Quando ele começou a falar que teria que comer da carne e beber do sangue, as pessoas começaram a se afastar. Por quê? Porque eles, queridos, não queriam compartilhar da carne. Como assim da carne? Jesus já estava falando em espírito. Ele estava falando em espírito e em vida. E o que é o reino de Deus? É espírito e vida, paz, amor e justiça. Não tem a ver com o que os homens buscavam. Eles não buscavam sinais. Eles estavam saciados, querido, com o maná. Como assim maná, Márcia? Eles citaram a questão de Moisés, que eles foram saciados com maná. O que é maná hoje? É o trabalho. As pessoas são saciadas com aquilo que elas podem fazer ou algum deleite temporário. Só que Jesus diz que ele é o pão da vida. E o pão da vida é aquele que sacia não somente o corpo, porque mais importante é o espírito. Então Jesus está ensinando que devemos comer o pão da vida, comer da palavra dele, porque a palavra dele é espírito. Então, quando Jesus começou a pregar de vida eterna, os discípulos que o seguiam começaram o quê? A sair dali. Começaram a murmurar. Começaram a ver ele como homem, não como Deus. Amém? Jesus disse no verso 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e o que era que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim e por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus diz aos 12: querei vós também retirar-vos? E ele perguntou: também quereis ir? Então, queridos, o Jesus nos chama para negar nós mesmos. Não podemos ser cristãos almáticos. O que é cristãos almáticos? Aqueles que vão buscar milagres, sinais, que vão atrás de pão e peixe, como aquela multidão tinha acabado de se alimentar pelo milagre que Jesus tinha feito. Será que nós queremos só os milagres? E quando Jesus pedir renúncias para nós vamos fazer? Então, amados, Jesus nos diz que só vai a ele quem o Pai concedeu. Então, Jesus escolheu os 12 porque foi do agrado do Pai, porque foi autorização. Então, amados, devemos ter autorização, pedir autorização. E Pedro, ele responde: nós temos crido conhecido que tu és o Filho de Deus. Então Pedro via Cristo como Deus. E a multidão, muitos discípulos que se afastaram de Cristo, nos ensina que a palavra que via ele como homem, não como Deus, não como o enviado de Deus. E o Senhor nos chama para isso. E Jesus, depois que ele disse: não querei retirar-vos também, dizendo aos 12, mas depois ele dizer isso, ele diz no verso 70, não vos escolhi a vós 12?
e um de vós é um diabo. E isso dizia ele a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, amados, além de serem poucos os escolhidos, ali havia um traidor. Amém? Então, vamos refletir nessa palavra. O negar a si mesmo. O negar a si mesmo, amado, é em espírito. Não tem como você negar a sua carne se você não tiver em espírito, em verdade, e não receber o reino em amor, em justiça, que é a obra de Deus. É uma justiça feita lá na cruz, que nos foi imputada pela expiação, pelo sangue. Por que comer da carne e beber do sangue? Simbolicamente é a Santa Ceia. Então, amados, Jesus nos chama para ser participante dos sofrimentos dele. E o que acarreta essa participação? Acarreta rejeição do mundo, acarreta dor, acarreta abnegação, mas você vai estar com o Espírito Santo. Então, acarreta, queridos, dores também. Filipenses 1:29. Não foste chamados a apenas crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Então isso é a negar a si mesmo, é negar as paixões da mocidade, é negar, amados, cálices que o inimigo vai te oferecer, é negar tentações diárias, é ser discípulo, porque não podemos fixando, amém? Essa aprendizagem, não podemos apenas ser ir após Cristo. Jesus, vinde a mim. Sim, ele faz o convite hoje para você. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados. Só que depois, Jesus disse, após mim, pegue a sua cruz. Então, amados, não podemos ficar ali só no banco da igreja. Devemos, amados, carregar a nossa cruz. E carregar a cruz requer renúncia, requer negar a si mesmo. Porque após a ele carregar a cruz, é o chamado do discipulado. Então, Jesus, ele quer discípulos, e os discípulos participam com ele da rejeição no mundo, das aflições nessa terra, porque não fomos chamados apenas para ir a ele, mas ir após ele, com ele e carregar a cruz, porque ele disse, eu estarei contigo até o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. E que hoje venhamos entender o que é ser discípulo, que essa palavra edifique a sua fé. Duras são essas palavras, mas foi isso que o Senhor Jesus me tocou ontem no coração, e toda vez que o Senhor Jesus me fala isso, vem uma reflexão muito forte e uma tristeza pelos pecados, e entender que fomos chamados para ser discípulos. Fique na paz.